Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que Nossa Senhora interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, espero que todos estejam bem, que nosso Senhor Jesus Cristo possa estar presente nos lares de todos vocês. Antes de gravarmos nosso vídeo de hoje, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal. Por favor, se inscreva, compartilhe, mande para outras pessoas, para a gente poder, o nosso canal poder crescer e a gente poder abranger o maior número possível de pessoas, né, que precisam de evangelização, de estudar, né, a Sagrada Escritura e também o Catecismo da Igreja. A Igreja pede que nós estudemos o Catecismo da Igreja. Então, nós estamos oferecendo aí um curso do Catecismo. Tá? Aqui, gente, não tem erro de doutrina. É tudo aquilo que nós cremos nesses 2000 anos. O nosso credo, que nós já estudamos, né? Já estudamos a liturgia, agora estamos estudando os sacramentos. Depois vamos estudar os 10 mandamentos, que é a nossa moral. E depois a espiritualidade, tudo aquilo, né, que a gente reza, não é? Então, tudo aquilo que a Igreja Católica acredita nesses 2000 anos está aqui no Catecismo da Igreja, aprovado pelo Papa João Paulo II e todos os bispos do mundo. Quem elaborou esse catecismo aqui foi o Papa Bento XVI, na época que ele era cardeal, em 1992. Tá? Então nós católicos precisamos aprender o catecismo. Qual é a nossa doutrina? O que nós cremos? Para a gente depois, gente, poder argumentar com as outras religiões. Não é? Aqui está tudo aquilo que nós acreditamos. Tá? Nesses 2000 anos de igreja, está tudo aqui. Tá bom? Então vamos lá. Vamos, não é? Estamos estudando aí os sacramentos, já estudamos o sacramento do batismo e agora estamos estudando o sacramento da confirmação, que nós chamamos de crisma, tá? Mas o nome correto é confirmação. Por quê? Porque geralmente a gente recebe o batismo quando criança, não é? Agora não, agora o crisma nós já somos adultos. Então agora nós vimos na aula passada, nós vamos ser um soldado de Cristo para testemunhar a fé. Agora eu vou testemunhar a fé, eu vou defender a fé, proclamar essa fé, não é? Então, gente, isso tudo é graças ao sacramento do crisma, que não é facultativo, é obrigatório para todo católico, que ainda não é crismado tem que se crismar, ok? E você vai ter uma força, né, aquela força do Espírito Santo, onde você vai receber os dons do Espírito Santo, os carismas, né, toda a graça do Espírito Santo você já tem no batismo, mas no crisma ele vai florescer muito mais. Por isso que ele é chamado de confirmação. Ok? Só pode ser recebido uma vez. Batismo, crisma e ordem, esses 3 sacramentos só podem ser recebidos uma vez, não apaga, não tem como cancelar, é como se fosse uma marca, um selo. Nós vimos na aula passada, não é? Tem que ter um rito, não é? Tem que ter o óleo. Qual é a matéria do sacramento, do crisma? É o óleo, que é bento na quinta-feira santa,
pelo bispo e todos os padres. Tá? Então ali o óleo que é colocado na nossa testa significa a nossa pertença a Cristo, né? E também o selo. Nós somos marcados pelo Espírito Santo para enfrentar todas as dificuldades, até mesmo as provações da vida, os sofrimentos. Nós somos parte da igreja, então, né, eu já sou um membro de Cristo pelo batismo, e agora no crisma isso vai fortalecer muito mais. Então eu tenho que trabalhar para a igreja. Não é? Onde que eu vou? A gente que trabalha com crisma, a gente fala muito isso com os alunos. Né? Fez o crisma, não é para abandonar a igreja, agora é que você tem que continuar na igreja. O que eu vou ajudar? Onde que eu posso entrar para ajudar? Não é? Depois que eu crismei, eu fui trabalhar na igreja, ó, é o que eu estou fazendo. Dou aula, né, na Matriz, São José do Avaí, estou aqui com o meu canal, com esse canal. E você? O que você pode ajudar? Onde você pode trabalhar para o reino de Deus? Qual é o seu talento? Jesus contou aquela parábola lá do talento. Você não pode enterrar o talento. Todos nós temos talentos. Não é? E todos somos diferentes. Eu tenho talento de ensinar, você não tem. Mas às vezes você tem um outro talento que eu não tenho. Entendeu? Eu não tenho talento, por exemplo, para mexer com criança. Dar aula para criança. Tem gente que já tem. Então você pode dar aula para criança. Você que é mulher, tem mais jeito. Nós homens já temos mais jeito para adulto. Não é? Então você pode trabalhar num grupo de oração, você pode trabalhar numa pastoral. Tem muita pastoral precisando. Pastoral da cidadania, pastoral da sobriedade, da saúde, da família, do batismo, do crisma. Tem muita gente precisando de trabalhar, gente. Catequista, de adulto ou de criança. Não é? Você pode ser coroinha, você pode ser acólito, você pode ser um ministro, se o padre achar que você tem vocação para ser um ministro. Aonde que você pode se encaixar na igreja? Então a crisma também é para isso. Entendeu? Nós paramos no parágrafo 1296. 1296. Hoje nós vamos estudar o 1297, que está na página 359, se você quiser acompanhar aí junto comigo. O título é A Celebração da Confirmação. Como que é celebrado, né, o sacramento do crisma? Tá? Todo sacramento, gente, ele tem uma celebração. Senão, ele tem um rito. Se ele não tiver o rito, o sacramento não acontece. Mas se acontecer o rito, aí Deus opera. Aí não depende nem de mim e nem do padre, nem do bispo. Tá? Se o rito foi celebrado certo, não depende nem da minha fé e nem da fé do padre. Ele acontece. Por quê? Porque o sacramento depende de Deus, não depende de mim. Os frutos vai depender de mim, mas o sacramento ele acontece, mas tem que ter o rito. Se não tiver o rito, aí ele não acontece. É isso que o Catecismo vai nos ensinar aí no parágrafo 1297. Um momento importante que antecede a celebração da crisma, aqui está confirmação, mas eu vou falar crisma, porque todo mundo conhece como crisma, tá bom? Que antecede a celebração da crisma, mas que de certo modo faz parte dela, é a consagração do santo crisma. Tá? Então, o bispo, né, junto com o sacerdote, eles consagram o óleo do crisma que vai ser colocado para aqueles que vão ser crismados. Ok? É o bispo, por quê? Porque o bispo é sucessor dos apóstolos. Por isso que só tem na igreja católica, não tem em outra igreja. Por quê? Porque o bispo católico ele é sucessor dos apóstolos, que é a igreja católica, apostólica romana. As outras religiões não têm sacramentos, e nem os protestantes, porque eles perderam a sucessão apostólica, que o Lutero rompeu com a igreja, rompeu com o Papa, rompeu com os bispos. Ok? Então nem no protestantismo você não tem nenhum sacramento. Nenhum dos 7 sacramentos. Só existe na igreja católica. Então o bispo, que na quinta-feira santa, que eu já expliquei, durante a missa do crisma, que geralmente é pela manhã, então na quinta-feira santa de manhã, o bispo consagra, junto com os padres, se reúne com todos os padres da diocese, e ali o bispo, junto com os padres, eles consagram o óleo do crisma que vai ser colocado para você, que vai ser crismado. Tá? Consagra o santo crisma, ou seja, o óleo, tá?
para toda a sua diocese aí, tá vendo? Então toda diocese vai receber aquele óleo bento sagrado, tá vendo? Não é bom nem tirar. Quando o bispo colocar na sua testa, deixe, não é bom nem tirar. Nas igrejas do Oriente, nós somos do Ocidente, lá da Ásia, da África, são as igrejas católicas do Oriente, ok? Esta consagração é até reservada ao patriarca. A liturgia de Antioquia exprime assim a epiclese da consagração do Santo Crisma. Pai, envie o vosso Santo Espírito, é a oração que eles fazem lá no Oriente, sobre nós e sobre este óleo que está diante de nós, e consagrai-o, a fim de que seja para todos os que forem ungidos e marcados por ele. Aí aqui, gente, tem a parte que está em latim, que eu não vou ler porque eu não sei latim, tá? Aqui no catecismo tem a parte em latim. Eu estou lendo a parte em português, mas também eles fazem também o rito em latim também, ok? Pode ser feito em português, pode ser feito em latim, isso aí não importa. Não é a língua que dá validade ao sacramento, não, é o rito. Tá? É isso que eu venho falando isso aqui várias vezes, tem gente que não entende. A missa pode ser celebrada em latim, em português, alemão, porque não é a língua que dá validade ao sacramento, é o rito, que não pode ser mudado. Tá? Então aqui no Crisma também tem a parte, né, que é feita em latim e a parte que é feita em português, não importa. O negócio é fazer o sacramento, ok? Então vou pular a parte em latim, porque eu não sei ler latim. Tá? Sacerdotal, régio, unção de alegria, a veste da luz, o manto da salvação, o dom espiritual, a santificação das almas e dos corpos, a felicidade imperecível, o selo indelével, ou seja, que não se apaga, tá vendo? Então o crisma marca você com selo para sempre, igual o batismo. O escudo da fé, para você defender a fé, sua fé. E o capacete terrível contra todas as obras do adversário. Quem é o nosso adversário? É o diabo. Apocalipse capítulo 7, versículos 2 e 3, Apocalipse 9, 4 e Ezequiel 9, de 4 a 6. Então, gente, a crisma nos dá força para a gente também vencer as tentações do demônio. Todos os sacramentos, gente, nos dá a força para vencer as tentações. Quem não as tem? Todos nós somos tentados, não é? Então, todos os sacramentos, como aqui estamos falando do crisma, né? Então, o catecismo diz bem claro. Olha quanta coisa o sacramento do crisma. Não sei se você percebeu, quanta maravilha. Vou repetir. Unção de alegria, veste de luz, manto de salvação, porque você recebe o Espírito Santo. Tá? Dom espiritual, então é uma coisa espiritual, muito mais do que físico. Santificação das almas e dos corpos, então é para você ser santo, buscar a santidade. Tá? A felicidade imperecível, ou seja, aquela felicidade que não se acaba. Não é a felicidade do mundo. A felicidade do mundo, você pode até ter um pouco de felicidade, mas ela acaba. Mas a felicidade que vem de Deus, por isso que São Paulo diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Filipenses 4:4. Porque a alegria do mundo é passageira, mas a de Deus não acaba nunca. O selo indelével, que não se apaga. O escudo da fé, para você defender a fé. O capacete terrível contra todas as obras do adversário. Para que o soldado usa o capacete? Para se proteger. Então, gente, o crisma é para te proteger contra as ciladas do demônio. Então, você agora vai ter muito mais força, muito mais poder. Por isso que você não pode receber de qualquer jeito. A igreja ensina, você tem que estar preparado, você tem que fazer uma boa confissão, não é? Você não pode, por isso que não é todo mundo que pode receber. Você tem que estar em estado de graça. Tá? Você tem que estar em estado de graça para você. Jesus diz bem claro lá no Evangelho de São Mateus: não dei aos cães as coisas santas. Ou seja,
Para você receber os sacramentos, você tem que estar, pelo menos, na graça de Deus. Claro que todos nós somos pecadores. Ninguém, gente, é digno de receber nada. Nem o crisma, nem o batismo, nem a Eucaristia, nada. Ninguém é digno. Mas Deus quer nos dar. Então você tem que pelo menos fazer a sua parte, mesmo que você caia. A confissão é para isso. Caiu 10 vezes? Confesse 10 vezes. Então, todos os sacramentos você precisa, primeiro, o batismo, mas depois que você é batizado, para você receber qualquer sacramento, você precisa da confissão. Para você receber o crisma, você precisa confessar. Para você receber a Eucaristia, você tem que confessar. Para você receber a unção dos enfermos, você tem que confessar. E para você casar também, você tem que confessar. Todos os sacramentos você precisa se confessar antes. Entendeu? Então, esse é o parágrafo 1297. Parágrafo 1298. Por isso que eu estou falando aqui várias vezes, gente. Você que ainda não é crismado, vá buscar, vai ser crismado. Não é facultativo, é obrigatório ao católico ser crismado. Ah, mas eu já tenho 80 anos, 70 anos. Não importa, pode crismar até com 100. Procure a igreja, procure um padrinho, tem que ter lá um padrinho ou uma madrinha, né? E vá se crismar, ok? Não importa a idade. Parágrafo 1298. Quando a confirmação, ou seja, o crisma, é celebrada em separado do batismo, aqui na nossa igreja do Ocidente, lá no Oriente é celebrado junto, batismo e crisma. Aqui não. Antigamente era junto, mas agora não. Aqui para nós agora é separado, tá? Então, quando é separado do batismo, como ocorre no rito romano, que é a nossa igreja do Ocidente, ok? A liturgia do sacramento começa com a renovação das promessas do batismo. Isso é muito importante. Por quê, gente? Porque agora é você quem vai responder. Quando você é batizado, você é criança. Então quem responde por você? É os padrinhos, seu pai, sua mãe e a igreja. Agora não, agora você já está adulto. Então agora você vai renovar as promessas do batismo. Você vai renunciar ao demônio, você vai renunciar a todo o mal, todo o pecado, e você vai fazer sua profissão de fé. Eu creio em Deus, eu creio no Espírito Santo, eu creio em Jesus Cristo, eu creio na igreja, em todo o nosso credo, tudo aquilo que nós cremos, que está lá no credo. Então agora você vai testemunhar, você agora não é a igreja, não é seu pai, não é sua mãe, agora é a sua vez. Por isso que nós temos que renovar as promessas do batismo, e com a profissão de fé, ou seja, o credo, né, dos confirmandos. Então, para você ser crismado, você tem que, por isso que tem que ser católico. Por isso que ninguém de outra religião pode receber o sacramento do crisma. Por quê? Você tem que fazer a profissão de fé. Eu creio em tudo aquilo que a igreja me ensina. Creio em Deus, em Jesus Cristo, no Espírito Santo, comunhão dos santos, na Santa Igreja Católica, na ressurreição da carne, na vida eterna e pronto. Então, se você não é católico, se você não acredita, então você não pode crismar. É o que eu falo, gente. O católico não pode duvidar de nada que a igreja ensina. Se você duvida, você não deve nem ser crismado. Ah, eu vou lá crismar, mas eu não acredito nisso. Então não vai ser crismado. O sacramento não vai ter fruto. Então, primeira coisa, eu creio, tem que responder com força. O bispo quer ouvir. Eu creio. Tá? Eu renuncio. Primeiro você tem que renunciar ao mal. Depois eu creio em tudo aquilo que a igreja me ensina. Que não vem da igreja, vem de Jesus Cristo. Que vem de quem? Que vem do Pai. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Quem vos ouve, a mim ouve. Lucas 10,16. Leia lá. Então, se você duvida da igreja, você está duvidando de Jesus. Se você duvidar de Jesus, você está duvidando de Deus. Porque Deus mandou Jesus, Jesus deixou quem? A igreja. É o corpo de Cristo. Já falei isso aqui várias vezes. Então, não tem essa história. Eu aceito Cristo, mas não aceito a igreja. Você degola Jesus. Você vai ficar com a cabeça, mas vai degolar, não vai ficar com o corpo. Então não tem isso não. Nós católicos cremos em Jesus, mas também cremos na igreja. Ok? Assim aparece com clareza que a confirmação, ou seja, o crisma, se situa na sequência do batismo. Então, por isso que eles são celebrados separadamente aqui para nós no Ocidente. Ok? Mesmo lá sendo celebrado junto,
lá no Oriente, tá? Existe o sacramento do batismo e o sacramento do crisma para eles. Eles são celebrados juntos, mas cada um com a sua particularidade. Porque existe o sacramento do batismo e existe o sacramento do crisma. Tá? Mesmo que lá seja celebrado junto, aqui separado, mas, né, só para você não achar que é a mesma coisa, não. Cada um tem o seu rito, cada um tem a sua maneira de celebrar, né? E um é batismo, o outro é crisma, ok? Quando um adulto é batizado, aqui é uma exceção, porque tem que batizar criança, mas quando não é batizado criança e é batizado adulto, aí o que acontece? Quando um adulto é batizado, recebe imediatamente a crisma e participa da Eucaristia. Então os 3 sacramentos estão juntos, tá vendo? Batismo, crisma e Eucaristia. Os 3 sacramentos, gente, formam uma unidade, uma coisa só. Tá? É o que a igreja chama de iniciação cristã. Tá bom? Esse é o parágrafo 1298. O 1299 diz assim: no rito romano, que é o nosso aqui, do Ocidente, o bispo estende as mãos sobre o conjunto dos confirmandos. Gente, graças a Deus, louvado seja Deus, todo ano eu estou falando que eu participo, eu sou professor. São mais de 100. Esse ano já me falaram que vão ser mais de 100 de novo. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Que muito mais pessoas sejam crismadas. Né? Então, gente, o bispo ele estende as mãos sobre os confirmandos, gesto que desde o tempo dos apóstolos, então desde a época apostólica, os apóstolos, né, colocavam as mãos sobre as pessoas, né, para ungir, para abençoar, e o bispo faz a mesma coisa. É o sinal do dom do Espírito Santo. Então, o dom do Espírito Santo tem um sinal, é a imposição das mãos do bispo. Então, por isso que é importante, né, o bispo impor as mãos sobre aquele que vai ser crismado. Cabe ao bispo invocar a efusão do Espírito Santo, que o bispo ali representa o próprio Cristo. Então, o bispo ali está pedindo o quê? Para que venha o Espírito Santo, a unção do Espírito Santo sobre aqueles que vão ser crismados, ok? Então, por isso que não pode ser qualquer um. Só o bispo pode ministrar esse sacramento. Né? Em exceções raríssimas, ele pode autorizar um padre, mas 99% dos casos é o bispo, tá? Que tem a sucessão apostólica, ok? Deus Todo-Poderoso, é a oração que ele faz. Olha que bonito. Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, tá vendo? Então nós somos filhos adotivos. O único filho de Deus é Jesus. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que pela água do batismo e pelo Espírito Santo fizestes renascer, tá vendo? Então é um renascimento. Estes vossos servos, libertando-os do pecado. Olha aí, tá vendo? Olha a graça. Por que a gente celebra o sacramento? Tá vendo? Para nos libertar do pecado. Claro, gente, que depois nós vamos pecar de novo. Mas se você pecar, tem a confissão. Tá? Mas ali você fica libertado de todos os pecados. Se você morrer, né, ali nesse momento, você vai para o céu. Enviando-lhes o Espírito Santo Paráclito, que Jesus já tinha prometido lá no Evangelho de São João. Jesus falou: eu vou voltar para o Pai, mas vou mandar o Espírito Santo, o Paráclito, o defensor, e vos ensinar-vos a toda a verdade, ou seja, no futuro. É o que a igreja faz até hoje. Por que a igreja continua a obra de Cristo? Porque é promessa de Jesus. O Espírito Santo vai ensinar-vos a, ou seja, no futuro. Não é naquele momento, é no futuro. E a igreja está aí há 2000 anos. Por isso que não muda. Por isso que a doutrina da igreja não muda. Dai-lhe, Senhor, o Espírito de... Aí agora, o bispo invoca os dons do Espírito Santo, os 7 dons do Espírito Santo, que eu vou fazer um vídeo no dia de Pentecostes sobre cada um deles, vou explicar. Dai-lhe, Senhor, o Espírito de sabedoria. Só vou te citar aqui porque eu vou fazer um vídeo sobre isso, se Deus quiser. O Espírito de sabedoria. Então tudo isso você recebe no batismo, no crisma, tá? No batismo, mas também no crisma, tá? Porque no batismo você é criança, mas agora não, agora você já é adulto.
o espírito de sabedoria e inteligência, o espírito de conselho e fortaleza, o espírito de ciência e piedade, e o espírito do temor de Deus, que não é ter medo de Deus, é ter respeito por Deus. Por Cristo nosso Senhor. Lembra que eu falei? Todas as orações da igreja, ela diz, por Cristo nosso Senhor. Se não passar pelo aval de Cristo, nenhuma oração é válida. Tudo tem que passar pelo aval de Jesus Cristo. Tá vendo? Essa oração é feita pelo bispo, né, na hora do crisma, né, vamos dizer assim. Esse é o parágrafo 1299. Parágrafo 1300. Segue-se o rito essencial do sacramento. Então, depois que o bispo unge com óleo os catecúmenos, segue o rito. No rito latino, o sacramento da confirmação, ou crisma, é conferido pela unção do santo crisma na fronte, ou seja, na testa, né? Então, aqui, se você for numa celebração de crisma, você vai ver que o bispo, não é, coloca uma cruz, né, com óleo na testa do crismando, ok? Feita com a imposição das mãos, que eu já expliquei, e por estas palavras, tá? Aí tá em latim aqui, que eu não vou arriscar, porque eu não falo latim e eu não quero fazer vergonha aqui, tá? Eu não estudei latim, então não vou nem tentar, né, para não fazer feio aqui para vocês. Mas está aqui no catecismo, no parágrafo 1300. Recebe por este sinal o selo do Espírito Santo, o dom de Deus. Olha que coisa bonita, gente. Eu fico impressionado com as palavras, né? Como que a igreja usa as palavras corretas, né? Que é de uma profundidade impressionante. É muito bonito, né? Recebe por este sinal o selo do Espírito Santo, o dom de Deus. Muito bonito, né? Nas igrejas orientais de rito bizantino, a unção faz-se depois de uma oração de epiclese sobre as partes mais significativas do corpo, a fronte, os olhos, o nariz, os ouvidos, os lábios, o peito, as costas, as mãos e os pés, sendo cada unção acompanhado da fórmula, que também está em latim, que eu não vou me arriscar. Selo do dom do Espírito Santo. Olha que coisa bonita. Tá? Então, para nós aqui é só na testa. Para os orientais, é em todos esses lugares aqui que o catecismo citou. Mas a validade é a mesma, tá, gente? Não importa se é na testa, se é nos outros lugares, né? O importante é o rito. As palavras do bispo, aí está consagrado, a pessoa está ungida. Tá? Então, não tem problema se é na testa, não importa. Tá? O que importa é as palavras e a gente está ali para receber o dom do Espírito Santo. Ok? Esse é o parágrafo 1300. O 1301 diz assim: o ósculo da paz. O que é o ósculo, gente? O beijo. A Bíblia fala, o ósculo santo, o beijo santo. Lembra que Judas traiu Jesus com um beijo? Os judeus, eles têm essa prática de beijar. Claro que não é na boca, é no rosto, né? Beijar no rosto. Até homem com homem, mulher com mulher, não é só homem e mulher, não. Né? Pode ser homem com homem, mulher com mulher. Isso é um sinal de carinho, um sinal de afeto. Tá? Aqui nós não temos essa prática. Os cristãos não perderam essa prática. Tá? Mas não teria problema nenhum. Não é? A gente se saudar com um beijo, né, no rosto até de um homem mesmo, um homem beijar um outro homem, né, e uma mulher também beijar uma outra mulher, sem maldade, vamos dizer assim. Mas, infelizmente, nós não temos aqui esse costume. Tá? O ósculo da paz, que encerra o rito do sacramento, significa e manifesta
a comunhão eclesial, ou seja, da igreja. Eclésia quer dizer igreja, assembleia. Com o bispo e com todos os fiéis. Olha que coisa bonita. Tá? Então, a gente depois vai se cumprimentar. Não é? Então, gente, isso é muito bonito, é o que eu falei. Não é? O beijo, o ósculo da paz, o abraço, não é? É uma demonstração de afeto, de carinho, não é? Entre nós que somos irmãos. Todos somos filhos de Deus por adoção. Então, o abraço da paz, o beijo, né? Aqui nós não temos muita prática, mas é para isso. Tá bom? Então, esse é o parágrafo 1301. O parágrafo 1302 vai falar dos efeitos da crisma. Quais são os efeitos desse sacramento? O que ele produz, né, naquele que vai ser crismado? Quais são os efeitos? Aí já depende de mim. Até aqui não depende de mim. Eu acreditando ou não, se eu entrar lá eu vou receber. Agora vai depender de mim. Os efeitos, o fruto, na minha vida daqui para frente, aí vai depender de mim. Tá? Deus já fez a parte dele, agora eu tenho que fazer a minha. Tá? Porque tem gente que acha, né, porque Deus já fez a parte dele, Jesus já fez a parte dele, que a gente vai ficar de braços cruzados, né, e vai cair a graça de Deus vai cair do céu. Não, meu amigo, agora você tem que trabalhar. Tá? Agora a sua parte, Deus já fez a dele, agora vem a sua parte. Entendeu? Não existe vitória sem luta. Todo mundo sabe disso. Então vamos ver aí os efeitos do sacramento. Parágrafo 1302. Da celebração ressalta que o efeito, tá, do sacramento do crisma é a efusão especial do Espírito Santo. Então você já tem o Espírito Santo no batismo, mas ali é uma efusão especial, muito mais poderosa, muito mais eficaz. Entendeu? Como foi ortogado outrora aos apóstolos no dia de Pentecostes. Olha aí, olha que coisa bonita. Assim como o Espírito Santo desceu lá no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, ele também desce sobre nós no dia do Crisma. Gente, e eu posso testemunhar isso, hein? Eu sinto realmente ali a presença de Deus. O Ministério de Música faz aquela música suave, né, baixinha, né, vinde Espírito, né? Aí depende da música, né? Então você sente realmente a presença de Deus, realmente, né? O Espírito Santo ali realmente desce. Tem hora que eu até choro, entendeu? Então eu já até falei isso aqui, né? Então realmente é uma coisa muito forte, muito pesada. Interessante, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu, eles começaram a falar em línguas, não é? Então você vai ter também os dons que eu já falei, não é? E você vai ter os carismas também do Espírito Santo. Claro, gente, que nem todo mundo vai falar em línguas, nem todo mundo vai profetizar, nem todo mundo vai ter dons, todos os dons, né? Mas se Deus quiser, tá? Se Ele quiser dar para alguns, aí vai depender de Deus, aí não depende da gente. Nem todo mundo tem um dom de línguas, nem todo mundo tem um dom de profecia, de curar, cada um tem um dom. Deus não vai dar todos os dons para todo mundo. Aí vai depender de Deus. Tá? A gente faz a nossa parte. Agora, aí já não é mais com a gente, aí já é com Deus. Ok? 1302. Agora 1303. Continuando aí sobre os efeitos do crisma. Por isso, a confirmação produz crescimento, não é crescimento físico não, tá, gente? Crescimento espiritual, tá? E aprofundamento da graça batismal. Né? Então é uma coisa muito mais profunda, tá? Aí aqui ele dá alguns pontos, tá? Enraiza-nos, olha aí, né? A gente sabe que tudo, gente, tem que ter raiz. Se não tiver raiz, enraiza-nos mais profundamente na filiação divina. Então agora eu tenho mais consciência que eu sou um filho de Deus. Porque quando eu fui crismado eu era criança, agora não, agora eu sou adulto. Então agora eu posso testemunhar que eu sou um filho amado de Deus. Deus é meu Pai. Então eu vou proclamar isso. Eu vou chamar Deus de Pai, não é? Que nos faz dizer Abá, Pai.
Romanos 8,15. Gente, isso é uma maravilha. No Antigo Testamento ninguém chamava Deus de Pai. Agora não. Agora eu posso chamar a Deus de Pai. Olha que graça que Deus me deu pelo batismo e pelo crisma. Agora eu posso realmente me aproximar de Deus e falar: Deus, o Senhor é meu Pai. O Senhor me adotou como filho. Nós vimos que lá atrás que o Filho de Deus é Jesus, mas agora não. Deus me adotou como filho. Une-nos mais solidamente a Cristo. Olha que coisa bonita. Então agora eu estou mais unido a Jesus Cristo. Não é? Muito bonito. Aumenta em nós os dons do Espírito Santo, que nós já temos no batismo, mas agora vai aflorar muito mais. É aqueles dons que eu já falei aqui, que se Deus quiser no dia de Pentecostes eu vou fazer um vídeo aqui, você vai entender. Torna mais perfeita a nossa vinculação com a igreja. Olha aí, tá vendo? Então eu sou filho de Deus, soldado de Cristo, e eu também, agora, eu já sou membro da igreja pelo batismo, mas agora eu vou testemunhar lá fora, tá? Defendendo a minha fé e proclamando a minha fé. Aquele credo que eu creio, eu vou falar lá fora para as pessoas, testemunhar. Eu creio, mas não vou guardar para mim. Vou falar para outras pessoas, para que outras pessoas também possam crer e alcançar a salvação. Tá? Dai-nos uma força especial do Espírito Santo para difundir e defender a fé. Acabei de falar. Pela palavra, não é só ouvir. Pela palavra. Então eu tenho que falar, então eu tenho que pregar. Eu tenho que... não estou falando que eu tenho que ser um pregador. Não, do jeito que eu posso falar. Às vezes eu tenho vergonha de falar em público, mas eu posso falar às vezes na minha casa, no meu grupo, da minha família, posso falar de Jesus no meu trabalho. Não é? Isso aí já é um modo de pregar e defender a minha fé também, quando alguém vier falar mal também. Pela ação, então eu tenho que dar testemunho. Não adianta nada eu falar, mas eu não dar testemunho. Não adianta nada. Não é? Como verdadeiras testemunhas de Cristo. Entendeu? Eu não posso causar escândalo no outro. Não. Ah lá, tá vendo? Tá dentro da igreja, vai lá. Tá fazendo coisa errada, tá roubando, tá matando, tá adulterando. Tá lá dentro da igreja, tá falando, fala, mas não faz. Entendeu? É o mau testemunho dos cristãos. Para confessar com a valentia o nome de Cristo. Nós somos cristãos, já falei, é um imitador de Cristo. E para nunca sentir vergonha em relação à cruz. Tem gente que tem vergonha de sair com a cruz, de usar a cruz. Ah, não, o pessoal da outra religião vai me criticar. E daí? Que critique. Tô nem aí, né? Aquela música, tô nem aí, como dizia o Padre Léo. Podem falar à vontade. É o que eu falei, eu tenho minhas imagens aqui, eu tenho meu crucifixo, eu tenho meu terço, entendeu? Não tô nem aí se falar mal de mim. Não tem. Jesus disse isso. Quem tiver vergonha de mim, eu vou ter vergonha dele no juízo final. Se você tiver vergonha da sua fé, Jesus vai ter vergonha de você. E eu não tenho vergonha nenhuma da minha fé. Pelo contrário, eu tenho orgulho da fé que eu professo. Lembra-te, portanto, de que recebestes o sinal espiritual. Tá? É muito mais espiritual do que físico. O espírito de sabedoria e inteligência, que eu já falei, o catecismo está reforçando, conselho e fortaleza, conhecimento e piedade, espírito do santo temor, e conserva o que recebeste. Olha aí, tá vendo? Conserva, aproveita tudo aquilo que você recebeu. Deus Pai te marcou com o seu sinal. Cristo Senhor te confirmou e colocou em teu coração o penhor do Espírito. Olha que coisa bonita, gente. Então, o Espírito Santo está aqui dentro. Deus está aqui. A Santíssima Trindade já vem falando sobre isso. Deus mora no meu coração e Deus mora também no seu coração. Tá vendo? Onde que Deus mora? No céu? Sim. Mas também aqui. No meu e no seu coração. Creia nisso. Penúltimo parágrafo de hoje, gente. 1304.
Com o batismo, do qual é a consumação, a crisma é dada uma só vez. Já expliquei. Não pode repetir nem apagar. Pois imprime na alma, não no corpo, na alma, tá vendo? Por isso que não pode apagar nem repetir. Porque é na alma. A alma é invisível, você não vê. Tá vendo? Então a nossa alma, gente, ela é imortal. Viu? Por isso que a igreja ensina que quando a gente morre, a alma da gente continua. Porque o crisma que a gente recebe é na alma. Os sacramentos é na alma, não é no corpo. Tá? Na alma, uma marca espiritual indelével. Indelével quer dizer que não se apaga. O caráter, tá? Que é o sinal de que Jesus Cristo assinalou um cristão com o selo do seu espírito. Meu amigo, se Deus assinalou, quem que vai desassinalar? O demônio? Quem? Por isso que eu estou te falando. Eu já vi gente falando, eu vou cancelar o meu batismo. Vai lá. Por isso que não pode batizar de novo. Eu vejo muita gente aí batizando 2 vezes. Não vale. Você vai tirar o selo de Cristo? Como? Você tem essa coragem? Nem o demônio tem esse poder. O pessoal lá de outra religião vai ter esse poder de apagar o seu batismo, de apagar a sua crisma? Nunca. Revestindo da força do alto para ser a sua testemunha. Olha que coisa bonita. Lucas 24, versículo 48 e 49. Então agora eu sou testemunha de Cristo no mundo. Tá? Então ninguém mais, nem o demônio pode tirar isso de mim. Por isso que o demônio faz de tudo para nos levar para o inferno. Né? Ele fica... Gente, quando a gente é batizado, quando a gente é crismado, né, recebe os sacramentos, o demônio fica louco. Por isso que ele quer levar muita gente da igreja para o inferno. Por isso que eu falo, ele quer eu e quer você. Ele quer os padres. Por que ele luta tanto para poder acabar com os padres? Porque eles receberam também a unção no sacramento da ordem. Nós somos assinalados pelo batismo e pelo crisma. Entendeu? Eu sou marcado por Deus para ir para o céu. Então o demônio fala, então eu vou te levar para o inferno. Então, e tem muita gente que dá brecha para ele. Como diz Santo Agostinho, ele é um cachorro na coleira, mas quem vai lá mexer com ele, ele morde. E tem gente que vai lá mexer com ele. Último parágrafo de hoje, gente, 1305. O caráter, né, do sacramento aperfeiçoa o sacerdócio comum dos fiéis, que nós recebemos no batismo, né, recebido no batismo, acabei de falar. E o confirmado recebe o poder de confessar a fé de Cristo, que eu já falei, publicamente. Ali, tá vendo, gente? Então não é para você guardar para você. Deus vai te cobrar. Quando você morrer, vai ter o juízo particular. E depois vai haver o juízo final. Deus vai te cobrar. Eu te dei o batismo, eu te dei o crisma, e você não confessou a sua fé publicamente. Você guardou para você. Você foi egoísta. Nós não podemos ser egoístas. Eu já conheci Deus, já conheci a palavra de Deus, pronto. E o resto que se dane. Não. Não, senhor. Você tem que levar essa salvação para outras pessoas. Você tem que salvar almas. São Paulo diz, ai de mim se eu não levar o evangelho para outras pessoas. Então eu tenho que proclamar essa fé, eu tenho que confessar essa fé no mundo. É o que eu estou fazendo aqui. Então por isso que eu preciso da sua ajuda, por isso que eu peço para você me ajudar. Divulgando. Se você já divulgar, já me ajuda. Eu não tenho coragem de fazer o que você faz, mas se você já me ajudar, pelo menos a divulgar, você já está me ajudando. Tem um irmãozinho lá que está fazendo um programa de evangelização lá. Assista. Se inscreva no canal dele, que é muito bom, para você aprender. Então, quer dizer, você já está me ajudando. Entendeu? Confessar a fé de Cristo publicamente e como que em virtude de um ofício. Então, é um ofício, é uma obrigação. Então, quando a gente é crismado, a gente passa a ter uma obrigação com Jesus Cristo. Proclamar a fé, confessar a fé publicamente. É o que eu falei aqui. Se você é tímido, não tem coragem de fazer o que eu faço, por exemplo, pelo menos na sua família, no seu local de trabalho,
Falar de Jesus para as pessoas. Chamar, igual os nossos irmãos protestantes fazem, que eu já falei aqui. Eu acho bonito. Os nossos irmãos protestantes, eles convidam. Nós também temos que convidar. Vá para a igreja, meu amigo. Vá para a igreja, meu irmão. Vá receber. Se você ainda não é batizado, crismado, leve para... Né, claro, na marra não. Mas fale para ele. Você ainda não é crismado, vá crismar. Você ainda não é batizado, vai batizar. Você ainda não recebeu a primeira comunhão, vá receber. Mas você fica quieto. Ah, vou esperar saber crescer, ficar velho para saber se quer. Depois pode ser tarde demais. Jesus vai te cobrar depois. Então você recebe o crisma para tudo isso. Testemunhar a fé. Amém? Não acabou não. Acabou hoje. Mas na próxima aula nós vamos continuar aí no 1306. O título é: quem pode receber o sacramento do crisma? Todo mundo? Quem pode receber? Então, se Deus quiser, na próxima aula nós vamos continuar explicando sobre isso. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo programa, se Deus quiser.